Você conhece a história do primeiro corpo incorrupto registrado? Bom, o ano era 1599. Roma parou. Ao abrirem o caixão que guardava as relíquias de Santa Cecília, esperava-se encontrar ossos e poeira, mas não foi isso que se encontrou. Quando o sarcófago foi aberto, apareceu o corpo de uma jovem patrícia romana deitada como que dormindo. Estava reclinada, com os joelhos levemente dobrados, envolta em um tecido de seda, com um véu cobrindo o rosto, e por baixo brilhava ainda a veste de ouro manchada de sangue. O cardeal Barônio, que viu esse prodígio, ele disse que parecia que o esposo, Cristo, velava sobre sua esposa adormecida. E o Papa Clemente VIII, que quis ir pessoalmente ver o prodígio, ele ficou profundamente comovido e ordenou que o corpo fosse novamente encerrado, intacto, no antigo caixão de cipreste, agora envolto em uma estrutura de prata semeada de estrelas. Roma compreendeu que aquilo não era um achado arqueológico, mas uma confirmação. A confirmação de uma história transmitida há 12 séculos. A confirmação de um martírio ocorrido no coração da Cidade Eterna nos últimos anos do século II. A confirmação de que aquela jovem romana, celebrada como mártir, realmente viveu, sofreu e foi sepultada como a tradição sempre afirmou. Quem era essa jovem? Bom, Cecília, ela pertencia à alta nobreza romana, a uma família senatorial, no tempo em que o império ainda respirava a grandeza clássica sob Marco Aurélio. E provavelmente o martírio dela ocorreu na década de 170, nos últimos anos do reinado de Marco Aurélio. Bom, ela foi dada em casamento a um patrício chamado Valeriano e, conforme a tradição antiga conta, na noite de núpcias, Cecília convenceu o marido a viver com ela em continência, inclusive o conduziu à fé cristã, ele que era pagão, certo? Valeriano se converteu, Valeriano converteu em seguida o seu próprio irmão, Tibúrcio, e ambos foram batizados por um bispo chamado Urbano, que estava escondido nos arredores da cidade. Bom, e aquele era um tempo de perseguição, e aos cristãos mortos era negada a sepultura, mas os recém-conversos, os neófitos, Valeriano e Tibúrcio, ousaram desafiar essa proibição e providenciaram túmulos para os mártires. Foram denunciados, compareceram diante do prefeito Almáquio, se recusaram a sacrificar aos deuses e foram decapitados. A execução aconteceu a alguns quilômetros fora da cidade. E durante o percurso para fora de Roma, para a execução, os dois converteram o escrivão Máximo, que, ao se declarar cristão, foi morto a golpes brutais. E Santa Cecília enterrou os 3 mártires nas proximidades da Via Ápia, na catacumba de Pretestato, no cemitério de Pretestato. Pouco depois, chegou a sua vez. Antes de ser levada ao tribunal, Cecília, ela teve um tempo de um gesto decisivo. Ela entregou a sua própria casa, no bairro do Trastevere, a um senador chamado Gordiano, com a finalidade de que a propriedade ela fosse transferida à Igreja de Roma. Esse detalhe jurídico, né, aparentemente irrelevante, é de uma importância imensa, porque a casa onde ela viveu se tornaria no futuro a atual Basílica de Santa Cecília, erguida exatamente no lugar em que ela residia. O interrogatório de Santa Cecília foi simples, ela não se abalou. Diante do juiz, ela confessou a fé cristã com firmeza, respondeu com uma liberdade interior que desconcertou o magistrado e foi condenada à morte. E por causa da sua condição social, ou talvez para evitar algum tumulto público, ela não seria executada em praça pública. O suplício iria ocorrer em casa. Eles mandaram trancá-la na sala de banhos quentes da residência, acenderam o fogo e o vapor deveria sufocá-la lentamente. No entanto, Cecília sobreviveu. E após um dia e uma noite, ela ainda respirava. Então enviaram um lictor que a golpeou 3 vezes, mas não conseguiu decapitá-la. E o carrasco foi embora e deixou-a lá, agonizando, banhada
em sangue. Ela permaneceu viva por 3 dias, assistida pelos cristãos, pelo próprio bispo Urbano, e finalmente entregou a sua alma. O seu corpo foi sepultado na Via Ápia, numa área funerária, numa cripta ligada à sua família. E ela repousava ali na região que poucas décadas depois se tornaria a célebre Catacumba de São Calixto. E os séculos se passaram, muitos séculos se passaram, e no século IX, o Papa Pascoal I, que era um homem profundamente devoto dos mártires, visitou a Basílica de Santa Cecília no Trastevere, repito, que se ergue no lugar onde era a sua casa, e ficou impressionado com o estado de deterioração da igreja. Muitas basílicas romanas, então com 500 anos, com quase 500 anos, ameaçavam ruir. Então o Papa Pascoal I se pôs a reconstruí-la. Inclusive no átrio da igreja, o Papa Pascoal colocou um esplêndido vaso antigo que pode ser visto até hoje. Mas, apesar da reforma, faltava algo essencial: as relíquias da santa. Mas o Papa temia que não existissem mais essas relíquias. Ele temia que, nos séculos anteriores, os lombardos teriam profanado o túmulo de Santa Cecília e que não seria mais possível encontrar o seu corpo. No entanto, enquanto rezava, ele teve uma visão na Basílica de São Pedro. Uma jovem com aparência de anjo apresentou-se como Santa Cecília e afirmou ao Papa que o seu corpo não havia sido profanado ou levado pelos lombardos. Bastava procurá-lo no cemitério de Calixto. E o Papa iniciou as buscas, o túmulo foi encontrado e ele encontrou Cecília ainda intacta, vestida com uma veste dourada banhada em sangue. E no ano de 822, o Papa Pascoal transferiu solenemente essas relíquias para a Basílica do Trastevere, onde permaneceram por mais 7 séculos. E então veio a redescoberta que eu narrei no princípio, em 1599. O corpo continuava intacto. A posição correspondia exatamente ao relato antigo: reclinada, joelhos levemente dobrados, o rosto voltado para o chão, com mancha de sangue sobre as vestes e panos ensanguentados aos pés. E os artistas tiveram tempo de registrar aquela visão. O escultor Stefano Maderno foi encarregado de perpetuá-la em mármore. A estátua que Maderno fez, representando exatamente como Santa Cecília foi encontrada e como jaz ainda na cripta, é uma reprodução fiel, de uma testemunha ocular. Naquela estátua nós vemos a inocência desarmada que venceu o mundo. E aqui está o ponto essencial: Santa Cecília não é apenas mais uma página da história. Vejam, a casa dela ainda existe. Os seus subterrâneos ainda podem ser visitados. A sala onde ela sofreu o suplício ainda é mostrada aos visitantes. A Via Ápia conserva ainda a memória do seu sepultamento. As catacumbas de São Calixto guardam ainda o local em que originariamente ela foi sepultada. A Basílica do Trastevere conserva a sua estátua, o mosaico que o Papa Pascoal I mandou fazer em sua memória e, é claro, guarda ainda o corpo da santa na cripta. Roma não guardou uma lenda. Roma guardou lugares. E é exatamente por isso que nós iremos à Cidade Eterna gravar a série documental Roma Eterna, a história da igreja contada onde tudo aconteceu. Nós filmaremos a casa de Santa Cecília no Trastevere, nós desceremos aos seus subterrâneos, nós iremos à Via Ápia e gravaremos as catacumbas de São Calixto, nós mostraremos a basílica reconstruída pelo Papa Pascoal, nós gravaremos a estátua de Stefano Maderno sob o altar. Nós percorreremos os lugares onde essa história aconteceu para mostrá-los a você. Isso porque a história da igreja não é uma coisa abstrata. Ela está impressa na pedra, na arte, na topografia sagrada da Cidade Eterna. Nós vamos gravar uma série documental de aproximadamente 10 episódios organizados cronologicamente. Neles, cada local visitado vai funcionar como uma testemunha de um capítulo da nossa história, da história católica. Assim como nós fizemos na França, com a civilização das catedrais, quando nós gravamos em 10 cidades francesas e entregamos uma série completa e rica sobre a cristandade medieval, agora nós queremos fazer algo ainda mais abrangente. Não apenas sobre um período da história, mas sobre todos os séculos católicos registrados em Roma. No nosso projeto, nós não falaremos de Santa Cecília de longe, não. Nós mostraremos a você cada um desses lugares.
nós contaremos essa história onde ela realmente se desenrolou e mostrando todos os detalhes nesses monumentos que ainda atestam como tudo aconteceu. Roma é o grande sacrário de pedra da memória católica e nós queremos levar você conosco para percorrer esse sacrário, passo a passo, episódio por episódio, ao longo de toda a história da igreja. Naturalmente, um projeto desse não se realiza de improviso ou apenas com boa vontade. Exige recursos concretos. E como já aconteceu com o projeto anterior, da França, nós optamos por realizá-lo por meio de um financiamento coletivo. Não como um simples pedido de doação, não, mas como uma participação antecipada. Aqueles que entrarem agora estarão adquirindo a série antes de pronta, com valores significativamente menores, ao mesmo tempo em que vão tornar possível a sua realização. Por isso, nós convidamos você a participar desse projeto, clicando no link aqui na descrição. Nós vamos gravar em maio de 2026 e vamos entregar a série até maio de 2027, liberando os episódios progressivamente. Mas os recursos precisam ser reunidos agora, para que a preparação, a logística e a execução possam ocorrer. Graças a Deus, nós já conseguimos bater metade da meta, metade do valor de que nós necessitamos, mas nós ainda precisamos da outra metade. Nós contamos com a sua participação. Fique com Deus.